Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Body Cook. Desculpem pela demora, a correria está grande. Nós vamos aproveitar o final de semana para fazer mais uma receita saudável. Hoje eu fui na nossa Feira do Guará, para quem é de Brasília conhece bem, uma feira que tem produtos frescos e tem peixaria. Então a gente vai fazer hoje um caldo base de peixe, que serve para várias coisas. Ele serve como base para a nossa sopa, é rico em proteína, ele serve como base para caldos de frutos do mar, para arrozes, risotos, para massas, enfim, é um caldo rico em proteína e que serve como base para várias receitas. Então o que nós temos aqui hoje basicamente, espinhaça de peixe, Nós temos 3 cebolas cortadas ao meio, 3 cebolas pequenas, poderiam ser 2 grandes. Temos cebolinha e coentro, folha de louro e alho. O nosso objetivo desse caldo é fazer um caldo magro, que não se frita, não se refoga. A gente vai fazer um cozido e deixar cozinhando por pelo menos 2 horas, para esse caldo absorva todos esses temperos e toda essa proteína do peixe. E depois a gente vai coar e vai separar esse caldo por uma outra preparação, tá? Lembrando que esses espinhaços de peixe a gente ganhou de brinde, uma coisa barata ou de graça, tá? O espinhaço vai direto à panela. As nossas 3 cebolas pequenas cortadas ao meio. 2 folhas de louro. A gente vai pegar uma cabeça de alho inteira e cortar ao meio. Dessa maneira, não se preocupem com a casca, porque isso tudo depois vai ser peneirado, tá? E eu gosto muito nesses caldos colocar não a folha, mas sim o talo do coentro, para quem não gosta, salsa, e já pegando um pouco essa parte verde da cebolinha. Então esses talos, eles vão também para o nosso caldo. Eu gosto ainda de colocar pimenta do reino em grão moída grosso, ou você tira ela e esmaga, ou senão aqui no ralo grosso. Lembrando que esses caldos geralmente não vão sal, porque ele acaba cozinhando e concentrando, então a gente deixa sem sal, deixa para colocar o sal quando for fazer o próximo preparo, tá? E por cima desses ingredientes crus, a gente vai cobrir todos com água. Dá uma olhadinha aqui mais perto. Então a gente cobriu tudo com água, né? Nossas espinhas de peixe, todos os temperos. E agora a gente vai tampar isso aqui e vamos deixar cozinhar aqui por umas 2 horas, tá? E daqui 2 horas eu mostro para vocês com detalhes como ficou esse caldo, como que a gente vai separar, peneirar, como que a gente vai guardar para usar depois. E lembrando, dá para ser base daquela nossa sopa do começo do pós-operatório, né? Dá para ser guardado para usar como preparo para caldos, risotos e massas. Tá bom? Um abraço para vocês. Até já. Passado 2 horas, esse é o nosso caldo de peixe. Então todos aqueles temperos, mais os espinhaços de peixe, eu acabei agregando ainda umas cascas de camarão, de um camarão que eu vou usar hoje, tá? Então tudo isso a gente vai peneirar e vai porcionar assim, copinhos plásticos, freezer, né? Então eu tenho o caldo de peixe pronto na geladeira. Então eu posso chegar em casa à noite cansado, tenho o caldinho pronto, posso misturar com alguns legumes, eu já tenho minha sopa montada, né? Eu posso misturar esse caldo com alguns outros frutos do mar que eu tenho, eu já fiz um molho para uma massa. Posso misturar esse caldo na confecção de um risoto, estou fazendo um risoto de frutos do mar. Então a gente cria condições de fazer uma comida boa, saudável, tendo um caldo pronto. E da mesma maneira que a gente faz esse caldo de peixe, a gente pode ter caldo de frango, caldo de carne, né? Que é basicamente o mesmo princípio. Eu vou ter um pedaço de frango magro com osso, mais os legumes, mais os temperos, que eu vou deixar cozinhar, e a carne com osso a mesma coisa. Então é uma baita mão na roda quando a gente tem esses caldos prontos, que nos facilita fazer sopas, caldos cozidos, sem precisar ter que começar do zero. Tá bom?
Então fica essa dica para todo mundo se organizar para ter esses caldos em casa. E eu, na sequência, vou mostrar para vocês uma outra receitinha que eu vou fazer. Por exemplo, vou fazer um arroz de frutos do mar. Eu vou usar esse caldo. Tá bom? Ótimo final de semana.